Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e psicanalista em formação. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Ainda uma vez, a segunda live dessa sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Há poucas horas eu fiz uma live, os pitacos do Vassoler, às vésperas aí da Copa do Mundo de 2022, para falar sobre quem teria sido melhor, Pelé ou Maradona. Vocês podem assistir a essa live, tá aqui à disposição no meu canal do YouTube, na playlist Pitacos de Vassoler. Hoje, na live de hoje, aqui do Vassoler Responde, vamos falar sobre um tema delicado, profundo, ramificado, difícil. Por que nós sentimos culpa? Esse sentimento sinuoso, arraigado, profundo, ambíguo, paradoxal. São várias as dimensões da culpa e eu quero analisar, claro, algumas delas aqui com vocês nesse vídeo do Vassoler Responde. Então, antes de mais nada, eu quero dar mais uma vez boa noite a todas e a todos vocês. Quero pedir para todo mundo, por favor, dar um like aqui no vídeo, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp e tudo mais. Vocês podem, vejam aí se vocês estão inscritas, se vocês estão inscritas e inscritos aqui no meu canal. Se não estiverem, se inscrevam aqui no meu canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações, tá bom? E quero dizer mais, vocês podem contribuir aqui para o meu canal, mandando um super sticker, que é uma saudação paga, mandando um super chat, que é uma pergunta paga. Tem aqui embaixo desse vídeo o botão Seja Membro, você pode se tornar membro humanista aqui do canal. Tem também o botão Valeu. Se você estiver assistindo a esse vídeo de forma gravada, você pode clicar na tecla Valeu e escolher aí uma contribuição para ajudar esse meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Então, gente, dados os recados iniciais, vamos lá. Por que é que nós sentimos culpa? A culpa ela tem várias faces. Tem um poema do Drummond, né? Poema de 7 faces. Eu poderia chamar aqui a aula de hoje de A Culpa de 7 Faces. Se a gente for se aproximar freudianamente do fenômeno da culpa, a gente vai chegar a uma questão que para o Freud está na base de todas as psiconeuroses. A questão do Édipo. Bom, quem foi Édipo? No caso, o rei Édipo foi uma personagem do grande dramaturgo grego Sófocles, que, em face, vejam vocês, em face das chagas que se abatiam, que recaíam sobre Tebas, a cidade, a polis que o Édipo governava, foi procurar o oráculo para saber o que é que estava acontecendo. E, na verdade, as pragas eram decorrências de o Édipo ter inscientemente, eu insisto, ele não sabia que havia tido uma relação com a sua mãe, a Jocasta, e que havia matado seu pai. Então, o arquétipo, né, a construção do complexo de Édipo, né, desse conceito freudiano fundamental, ele se relaciona, essa construção se relaciona à dimensão de que houve uma competição com o pai pela mãe, competição proibitiva. A dimensão do mal-estar, no sentido freudiano, tem um ensaio famoso do mal-estar na civilização, é a dimensão de que, para vivermos em sociedade, no âmbito da cultura, Unbehagen in der Kultur, no caso do alemão, o mal-estar na cultura, tem
traduções que não vão para a questão da civilização, mas para a cultura, quero pedir para o pessoal que está aqui no Instagram que venha aqui para o meu canal do YouTube, gente. Prestigiem todo mundo. Vocês estão no Facebook, professor Flávio Ricardo Vassoler, Instagram, vem aqui para o YouTube, prestigiem no YouTube, tá bom? E então, o Freud vai dizer que a castração é uma dimensão civilizacional fundamental, porque o tabu do incesto é fundante para a civilização, não só para o Freud, mas fundamentalmente para o Freud. Eu não vou entrar totalmente no mérito da questão do Édipo, mas para dizer que lá no mal-estar da civilização existe uma dimensão que o Freud vai interpretar, digamos, miticamente para trazer para a história, como se fosse um mito fundador, de que, em face de um pai draconiano, os primeiros filhos cometeram um parricídio e depois erigiram o parricídio como a lei fundamental, como a sanção como a infração das infrações. E estabeleceram, por exemplo, a dimensão honrarás pai e mãe, mas depois do parricídio primordial. E aí o signo da culpa, ele se torna ambivalente. Primeiro, numa dimensão de que você desejou o que não poderia desejar. No caso do Édipo, a figuração da Jocasta, da mãe. E agora, nesse mal-estar, nesse texto fundante ali daquilo que o Freud tomava como fundação mítica de uma vivência social, nesse parricídio primordial, ninguém mais pode incorrer no parricídio primordial que os primeiros patriarcas, filhos, que queriam se alçar como pais, cometeram. Agora isso é proibido para todas as gerações subsequentes. Daí, digamos, uma dimensão da culpa primordial nesse mito fundante e da dimensão da culpa que se carrega pelo desejo, que é um desejo infracionário, o desejo edipiano. Gente, a maioria das pessoas que vai até os consultórios de psicanálise, as clínicas, vai ter que lidar com essa questão a edipiana, de uma forma ou de outra. Então, essa é uma dimensão da culpa em termos psicanalíticos. Já há uma ambivalência. O desejo está na dinâmica mesma da pulsionalidade humana. E a castração é a construção social. Então, existe aí uma tensão entre a força a exogâmica do desejo e a dimensão da contraforça centrípeta para devolver o desejo para o âmbito só do imaginário e para, inclusive, revestir esse imaginário de culpa, responsabilidade ou, numa linguagem, castração, figurá-lo como superego, como algo a ser refreado. Vocês percebem? E eu quero dizer uma coisa para vocês, agora já não mais só propriamente no âmbito psicanalítico. A culpa, né, essa palavra ela assume ela fica muito eivada de dimensões religiosas, né? Sobretudo aqui no ocidente do judaico-cristianismo, pecado original, culpa original e culpa, pecado, mas sem uma dimensão de responsabilidade pelas próprias ações perante a alteridade, nós temos o hedonismo neoliberal e neofascista da contemporaneidade. A falta de empatia com quem sofre, com quem está desempregado, com quem passa fome, a alienação radical, a dimensão de que em qualquer relação o eu fala de si, não ouve o outro. Essa é uma dimensão, gente, que não implica reciprocidade. Então a culpa, se ela tem um elemento castrador, um elemento para organizar essas relações entre as diversas e colidentes querências dos egos, e aqui eu não estou falando psicanaliticamente no sentido do ego, ela também tem um elemento socializante primordial, sem o qual, gente, o tecido social se esgarça completamente. Então aqui a gente já está lidando aí com essa dimensão da ambivalência aí primordial da culpa, vocês percebem? Agora, eu quero dizer para vocês
uma coisa, né? Resguardando, obviamente, eu pedi autorização a essa pessoa para contar essa história, mas obviamente eu vou mudá-la bastante. A essência vai permanecer a mesma. Só essa pessoa, quando assistir a esse vídeo, vai saber que se trata de uma história, mas ninguém mais, absolutamente ninguém mais. Mas é uma história importante. Eu conversei em algum momento aí com uma pessoa que me contou que o pai, em um certo país, não estou dizendo que é o Brasil, pode ser qualquer país aí, esteve envolvido em política de Estado de período de ditadura. E aí não precisa ser o Brasil, porque teve Argentina, teve Uruguai, teve Chile, na América, só para falar da América Latina, sem mencionar os outros países ao redor do mundo. E é curioso que essa pessoa foi me contando isso, e conforme essa pessoa foi ficando mais velha, uma vez numa aula de história, o professor dessa pessoa começou a contar as implicações dos horrores da tortura naquele país, naquele regime, no que havia acontecido. E aí essa pessoa, que eu não estou dizendo se é homem ou mulher, sentiu uma dor profunda, porque começou a associar o cargo que o pai tinha, a preeminência naquele regime, com o sofrimento de outras pessoas. Não havia sido essa pessoa a fazer qualquer tipo de coisa. Mas era a fonte de onde a água tinha jorrado. Era o pai. Era de onde ela vinha, essa pessoa. Que eu repito, não disse ser homem, não disse ser mulher. E essa pessoa chegou e num dado almoço, o pai era uma figura muito assertiva, essa pessoa transbordando culpa pelo outro, que é uma coisa que nos acontece, como é que pode alguém ter feito isso? Porque, gente, humanizar pai e mãe é um primeiro movimento de desinfantilização de nós, de cada um de nós, mas também é o primeiro movimento de queda. São os nossos primeiros super-heróis que se mostram humanos. Isso é um processo para que nós caminhemos com as nossas pernas e não com a capa de super-homem ou mulher maravilha que pai e mãe possam ter. Então ela tinha perdido, essa pessoa tinha perdido o referencial no pai. Porque falava, será que meu pai está imbricado em alguma coisa desse tipo? E foi interpelar o pai. E o pai, pela primeira vez, pai tão assertivo, tão mandatário, tão unilateral, falava e era preciso obedecer pura e simplesmente aquilo que era colocado, o pai rechaçou, mas rechaçou já tendo que dar alguma resposta. E essa pessoa diz para mim, num determinado momento, que sentiu uma centelha de profunda ambiguidade. E eu diria, uma centelha de profunda culpa. Porque, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, e vocês podem ter mais ou menos ciência disso, mas se tiverem menos ciência, que tenham mais, que tenham mais. Quando vocês falarem alguma coisa para alguém, ou quando vocês ouvirem alguma coisa de alguém, e esse alguém para quem vocês falaram algo, ou você mesmo, ou vocês mesmos e mesmas que ouviram algo de alguém, se houver um rechaçamento muito imediato, não, não é assim. Isso é um sintoma, isso não é uma negação. Algum flanco foi ferido. Alguma latência houve. Porque quando não é algo que nos diz respeito, por que essa reatividade? Alguma latência, alguma borda de ferida foi tocada. Essa pessoa me disse que pela primeira vez na vida o pai tinha sido mais do que assertivo, chegou a ser violento. Teve uma reação de bater na mesa e coisa e tal. Mas essa pessoa sentiu que talvez o pai, nas entrelinhas do seu silêncio, ao não admitir qualquer tipo de ligação com esquemas de tortura,
que o pai tivesse sentido culpa e que tivesse nas entrelinhas dizendo: eu tô chafurdado. Vocês percebem, não? E aí essa pessoa me contou doloridamente. Gente, ninguém perde um herói, seja o pai, seja a mãe, de forma incólume. Dói. É uma dor de um novo parto. O primeiro parto que nos traz ao mundo é só o primeiro. A gente vai morrer e vai renascer muitas vezes nesta mesma vida. Antes de, aí falando espiritualmente, de passarmos para outros planos. E aí essa pessoa chegou para mim e me contou uma outra coisa, que num determinado momento da vida do pai e da mãe dessa pessoa, a mãe teve uma doença muito séria, muito séria. O regime estava acabando, estava perdendo sustentação, estava vindo abaixo. Só que aqueles que fizeram o que fizeram não iam se ver com a justiça. Fizeram uma costura e aí não iam se ver com a justiça. E aí houve uma questão muito séria. Por quê? Porque após a doença da esposa e mãe dessa pessoa, esse pai, que era draconiano, que era assertivo, virou de figura. E que esse pai que tinha uma religião esparsa, uma religiosidade esparsa, digamos assim, difusa, começou a frequentar a igreja todo santo dia e se confessava toda hora. Toda hora. E aí, enquanto eu ouvia isso, num dado dia, que eu nunca vou revelar quando, eu me lembrei de um filme chamado Caminhos da Liberdade. The Way Back, em inglês. Caminhos da Liberdade. De que trata esse filme? Alguns prisioneiros num gulag, num campo de trabalhos forçados do criminoso Stalin, né, desse fascista de esquerda, eles fogem de um gulag stalinista e eles vão, vocês vão ouvir isso, eles estão na Sibéria, eles vão caminhar milhares e dezenas de milhares de quilômetros até a Índia durante vários meses. É uma coisa. Esse filme é simplesmente sensacional. Esse filme tem o meu espírito nômade, fiel como os pássaros migratórios. É uma coisa fenomenal. Quando eu fiz, trabalhando, ministrando um curso de literatura russa a bordo do Grande Expresso Transiberiano, a viagem da minha vida até agora, a coisa mais sensacional que eu já fiz, China, Mongólia, toda a Rússia até Moscou, passando pelos Urais, eu me lembrei desse filme. Aí lá pelas tantas, os prisioneiros estão lá tentando sobreviver, achar comida, coisa e tal. Lá pelas tantas, um camarada que está toda hora rezando, toda hora rezando, toda hora rezando, o cara que é o mais bandidão do grupo, que não era um prisioneiro político, que era um prisioneiro comum, preso comum, parece um cara simplório, mas faz uma leitura de alma percussiente, profunda. Ele vira pro cara e fala assim: meu amigo, meu camarada, por que você está se persignando toda hora? Aí o cara fica quieto. Aí depois ele vira e fala assim: você reza muito para alguém inocente. Eu vou repetir. Você reza muito para alguém inocente. Vocês estão reparando aqui numa coisa, não? Por que eu me lembrei desse filme enquanto eu ouvi esse relato? Porque o pai dessa pessoa, talvez, porque ele nunca confessou para essa pessoa se participou do que o Estado daquele país fez contra a população, mas talvez, e a mente humana, por mais que não haja uma causalidade estrita, e se a culpa que essa pessoa deveras tivesse
pelo que aconteceu naquele período ditatorial, sem que se pudesse falar de uma ligação de causalidade e efeito materialmente configurada, fosse revisitada por meio da doença que a esposa teve. Olha, uma pessoa que eu amo está sendo atingida pelo que eu fiz. Os meandros da subjetividade humana, da alma humana, são a encarnação do paradoxo. Deus e o diabo estão em luta, e o campo de batalha é o coração do homem. Já diria Dmitri Karamazov, uma das grandes personagens dostoievskianas, lá do romance Os Irmãos Karamazov. Já perceberam isso? A pessoa que interpreta: aconteceu tal coisa na minha vida, mas aconteceu pelo que eu fiz. Vocês estão percebendo um negócio desse? E aí a pessoa se tornou religiosa. E o que é que era dito no confessionário? Como é que a pessoa podia lidar com esse sentimento de implosão de si? O que o Édipo fez na peça do Sófocles? Édipo Rei. O Édipo, não podendo mais olhar para o mundo que ele, mesmo que inscientemente, havia conspurcado, furou os dois olhos para não ver o mundo que ele havia conspurcado, e aí ele teria que lidar no cárcere obscuro de si, sem a visão, com a culpa lancinante que ia sentir para o resto da vida. O curioso é que essa pessoa veio me contar que o pai começou a passar por uma situação de estado demencial. Um estado de perda da capacidade cognitiva e de perda da memória. E aí, enquanto eu ouvia, vocês sabem que eu faço ilação literária para tudo? Sófocles, Shakespeare, Dostoiévski, Thomas Mann, Tolstói, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Svetlana Alexievich, estão sempre no meu imaginário. E aí eu falei assim, nossa, que coisa sintomática, peculiar, pitoresca. Por quê? Porque perder a memória para essa pessoa era como que um furo de olhos etéreo, não dos olhos físicos, mas dos olhos etéreos da memória. Uma primeira camada de redenção veio com a tentativa de a divindade purgar essa falta, de passar pela via crucis, pedir perdão por intermédio de Deus, sem admitir para essa pessoa que me contou, que era, não vou dizer se é filha ou filho, mas que me contou isso, sem admitir o que eventualmente acabou fazendo. Por outro lado, a suspensão da consciência por meio da memória seria um furo edipiano para a pessoa ficar num vazio de insciência para não ter mais que ouvir os gritos do passado, da masmorra do passado. Isso é o mais lancinante da culpa. Isso é literatura. Essa história é literatura do mais alto quilate e dos círculos infernais mais profundos da Divina Comédia. Porque a grande literatura tem como matéria-prima os afetos primordiais, entre os quais a culpa, que é um sentimento civilizatório, mas que é também um cárcere. E a culpa, ela pode transformar a pessoa que sente culpa, que ela se remorda de remorso. Ah, se arrependimento matasse. Porque a pessoa ela vai tentar modificar o estatuto do passado, de forma vã e inglória. E aí a pessoa pode ser prisioneira da própria culpa e carcereira de si mesma. Então a culpa ela pressupõe uma memória ativa para que se peça perdão. Mas não é só o perdão de outrem, o perdão de fora que é importante para a cicatrização da culpa. Para a pessoa que tem uma centelha de dor
que os espiritualistas, entre os quais eu me coloco, chamariam de Deus, essa centelha de dor, de consciência, não de dor, mas de consciência, Deus em nós, a pessoa precisa perdoar a si própria. E isso é difícil para quem tem essa consciência, para quem sabe o que fez. Então a culpa é ardilosa, tem mil e umas sinuosidades. O ser humano, tentando evitar a culpa a todo custo, ao invés de fazer o conhece-te a ti mesmo, a bem da verdade está muito acostumado ao esconde-esconde do conhece-te a ti mesmo. A essa dimensão de se evadir das próprias responsabilidades. É uma coisa impressionante. Todas e todos nós sabemos disso, se olharmos para nós, se fizermos terapia, análise. Então, Vassoler, você está trazendo tantas dimensões da culpa. Não é curioso que você vê ali, por exemplo, camarada cometeu um homicídio, Deus que me perdoe. O crime mais bárbaro que pode haver para um sujeito, digamos. E aí, às vezes, o cara vai lá para a prisão, e às vezes o cara se converte. O que é essa conversão? A culpa, gente, é uma moldura. Você já viu? Todo mundo já viu um quadro na vida. O quadro tem moldura. A culpa é a baliza superegóica, usando o termo da psicanálise, limitadora das nossas ações. Se não tiver isso aí, gente, salve-se quem puder. É o estado de natureza robesiano, a lei do mais forte, do egoísmo, do hedonismo, irrestritos. Um horror completo. Não tem vida em sociedade, não tem um dia de cotidiano. Ninguém vai comprar 200 gramas de presunto na padaria. Só que para a pessoa que cruzou a fronteira da culpa, que pulou a cerca com arame farpado da limitação da ação, a pessoa ela entrou num mundo de indeterminação, num mundo que a gente poderia chamar de anômico, anormal no sentido da ausência de norma, porque ela transcendeu, ela transbordou as barreiras. E aí? E aí que ela sente, num primeiro momento, que pode fazer o que quiser. Inclusive, lá no livro Para Além do Bem e do Mal, o Nietzsche, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, vai dizer que no momento mesmo da ação, o homicida está para além do bem e do mal. Depois fica quem? Voltando a se vergar sob o peso do quê? Da culpa. E ainda bem que o faz. Porque facínoras não empáticos, e infelizmente o mundo está cheio desses facínoras hoje, não vão sentir culpa. Ou vão encalacrá-la entre muitos escombros, se enveredando na dimensão do mal. Mas o que é interessante é que essa indeterminação que parece potência começa a jogar a pessoa na vertigem de um abismo que ela vai determinando como que pode ou não fazer, porque tudo vira arbitrário. Os parâmetros estão completamente esgarçados para quem cruzou a fronteira do bem e do mal, para quem vazou o líquido de si para além da moldura. E aí, conversões em face de ações trânsfugas, no caso se tem o homicídio, conversões religiosas, inclusive, não são esdrúxulas. Porque em face de uma transgressão, da transgressão das transgressões, porque o não matarás é pétreo, está lá nos 10 mandamentos, trazidos por Moisés do topo do Monte Sinai, lá no Egito, a pessoa precisa de uma figuração do grande outro, no caso o pai com P maiúsculo, para colocá-la no lugar de novo. Não é à toa que os meus ancestrais judaicos, por parte de pai, ter ascendência sefaradita, usam o kippah, o chapeuzinho aqui. Deus está acima. É cobrir a cabeça em face de Deus, da enormidade de Deus. Vocês estão percebendo? E se vocês, quem já foi para Jerusalém, quando eu tive lá, das 2 vezes em que eu tive lá em Jerusalém,
Se vocês virem a enormidade do Muro das Lamentações, que é o que resta do segundo templo, que foi destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo, vocês vão ver o ser humano como uma formiga em face do templo de Deus. Estão percebendo, gente? Então, essa superação da culpa, ela pode gerar um grau de anomia, de indeterminação, que faça com que a pessoa queira, até no desespero, queira, gente, sem saber, inclusive, consciente ou inconscientemente, voltar para um âmbito da moldura. Então, as pessoas que subestimam, tem um filme do Hitchcock, O Festim Diabólico, em que os camaradas cometem raskolnikovianamente, falando do Raskolnikov, personagem do Crime e Castigo do Dostoiévski, cometem um homicídio, colocam um cadáver num baú sobre o qual vão colocar uma toalha de mesa e fazer o jantar, e vão dar o jantar para os convivas. E querem perceber se as pessoas conseguem descobrir o que eles fizeram. É um ardil completo. Só que o Hitchcock, ele cinge, ele faz duas personagens. O sociopata, não empático, sádico, e o cara que se verga sob o peso da culpa. Que é vergado sob o peso da culpa. E geralmente você vê isso. O Sonho de Cassandra do Woody Allen tem a mesma dicotomia. É uma dicotomia do nosso psiquismo. Id e superego. E aí, a nossa dimensão de ego é a tentativa de equilíbrio dinâmico dessas instâncias. Vocês estão percebendo? Uma pessoa que carrega a pedra de Sísifo da culpa sobre as costas recorrentemente é uma pessoa, gente, extremamente castrada e vilipendiada, esmagada. Por outro lado, uma pessoa ídica, para não falar idiota, obviamente, né? Mas ídica, do id, do Freud, né? Fazendo um trocadilho aqui infame, uma pessoa ídica é uma narcisista, infelizmente, recorrente aí na nossa sociedade da contemporaneidade neoliberal. A tentativa societária é estabelecer uma correlação entre o desejo e o freio, a aceleração e o freio. E isso é muito difícil. O Mark Twain grande escritor e pensador estadunidense, costumava dizer assim: Time is the best teacher. Unfortunately, it kills all its students. O tempo é o melhor professor. Infelizmente, ele mata todos os alunos. Com seu riso de dor, ele trazia a dimensão de que a gente vai ficando tão sábio, tão sábio, tão sábio, eventualmente, algumas pessoas, claro, que o nosso prêmio da sabedoria é a morte. Que deveria ser o contrário. Você nasce sábio e vai rejuvenescendo. Vocês estão percebendo? Então, gente, os matizes da culpa são múltiplos e vários. A culpa é etérea, arraigada inconscientemente. A culpa é tida como original na tradição judaico-cristã, em face de Deus, da quebra do paraíso fornecido por Deus. A culpa é elemento de baliza social. A culpa, quando transcendida, é elemento sociopático de uma indeterminação anômica que alguns sociopatas que comandaram tropas ao longo da história chamaram de poder. Fazer o que querem e não sentem nada. E delegam para os outros. A culpa foi dos outros. Um presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, manda bombardear criminosa e covardemente as cidades de Hiroshima e Nagasaki e fala: não sentem culpa, não. A decisão é minha. Eu não sei se algum familiar dele, acho que não, né? Se algum familiar dele estava em Hiroshima e Nagasaki na ocasião, né? Certamente não, né, gente? E aí não faltam aqueles que vão trazer os amortecimentos morais. Sabe quando você faz uma coisa que você sabe, você sente, no teu âmago moral, você sente que não deveria ter feito algo, e existem as pessoas que vão trazer justificativas? Já passaram por isso? Todos nós já passamos por isso. Mas a gente sabe. E aí, eventualmente, a gente sente isso lá dentro.
E aí, eventualmente, naquele convívio nosso conosco mesmo, talvez esse ponto chegue a ser tão insuportável que recorrência a álcool, a escapismo, a um tipo. Muito obrigado aqui a nossa querida Mônica Barcoquebas pelo apoio, pelo super sticker, pelo super chat aqui. Muito obrigado pelo apoio, Mônica. Então chega um ponto que a gente não consegue transcender isso. Então, gente, são tantos os caminhos da culpa, e a culpa é um material literário tão vasto, porque próximo, a culpa é tão próxima da nossa vivência. Ah, se eu tivesse feito isso, a pessoa pode pensar pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha irmã. Aí a pessoa fica, a culpa pode ser um elemento de paralisia. Ah, eu não fiz, tá vendo? Agora eu mereço, consciente ou inconscientemente, ficar paralisado, paralisada, não ir adiante. Isso pode ser um elemento, gente, inclusive para justificativa de a pessoa não ter prosseguido. São tantas sinuosidades. E a culpa é um dos afetos mais pluricausais e pluriconsequenciais. Ela tem múltiplas causas e deriva múltiplas consequências. Estão percebendo? Não é à toa, gente, que quando a gente lê Sófocles, Shakespeare, Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis, Guimarães Rosa, a régua fica muito lá em cima, a gente não consegue ler muitas outras. Não é que vai ler muitas outras coisas, mas a gente vai perceber, meu, tem gente falando muito de diversionismo, ao invés de falar. As narrativas muito se reiteram. Às vezes a narrativa pode ser anêmica. Eu tenho uma querida aluna que está fazendo comigo, a Margarete, mando um grande abraço para ela, que ela está estudando comigo os contos de primeiras histórias do Guimarães Rosa. E a gente já percebeu, né, lendo os contos do Guimarães Rosa conjuntamente, que as narrativas elas são pouco ramificadas. A força não está na narrativa, que às vezes é um recorte. A força está nos afetos mobilizados naquela circunstância narrativa. Culpa, perdão, ímpeto de liberdade, covardia, medo. A culpa abarca tudo isso. Às vezes uma pessoa pode querer uma vida outra, mas sente que precisa exercer a gratidão cuidando de alguém. Um pai, uma mãe que envelhecem, que adoecem. E se fizesse isso, por exemplo, um irmão fica cuidando. Então, eu vou contar uma história para vocês. Uma vez teve um parente, não vou contar quem, não é nem do núcleo da minha família, é da família expandida, vamos dizer assim. Esse camarada era um bom filho. E todo santo dia, depois do serviço, ele ia visitar a mãe dele. A mãe dele morava numa casinha, lá na cidade, lá, não vou falar qual cidade. E ele ia visitar a mãe dele todo santo dia. Levava uma comidinha para a mãe dele, via se a mãe dele estava bem, se tinha tomado remédio, era uma senhora de idade, morava sozinha, porque era viúva. E à noite ele ligava para a mãe dele antes de dormir para saber se a mãe dele estava bem. Todo santo dia ele fazia isso. Tinha outros 3 irmãos. Duas irmãs e um irmão. 3 irmãos. Que terceirizaram tudo para ele. Tudo para ele. Aí chegou o dia, como vai chegar para todas e todos nós, chegou o dia dessa senhora falecer. Essa senhora faleceu, com todos e todos nós, todas e todos nós vamos falecer um dia. Eu fui ao velório. Esse camarada, que era bom filho, ele chorou. Ele chorou, mas o choro dele era de saudade. Os irmãos que estavam lá, eles só faltavam querer entrar no caixão para resgatar o corpo da mãe e abraçar. Nem viram a mãe morrer. E queriam tirar até o corpo da mãe do caixão para abraçar. Qual era o sentimento deles? Culpa.
E aí, conforme eu olhava para o rosto desse parente, eu via algumas comissuras na boca. E aí, eu lembro que eu tive a visão, eu era jovem, mas eu me lembrei da máscara grega, em que metade da boca sorri, metade da boca chora, a outra metade sorri. E se em face do caixão da mãe ele estivesse pensando, agora, segurem que a batata é de vocês. Eu tô redimido. Quantas vezes ele conversou com os irmãos para eles ajudarem, para eles se preocuparem, justamente para dividirem tarefas? E quantas vezes os irmãos haviam se evadido? Vocês percebem a ambiguidade dos afetos humanos? Saudade de um lado, revanchismo de outro? Isso é humano, gente. Ah, Vassoler, então é por isso que você fala eu sou humano. E, portanto, nada do que é humano me é estranho. Exatamente por isso que eu cito o poeta e dramaturgo romano Terêncio. Vocês estão percebendo? A culpa é uma hidra de 7 cabeças, de 7 faces. A culpa é como andar agora em Český Krumlov, lá ao sudoeste da República Tcheca. Eu entrei no labirinto da Casa dos Espelhos. A culpa parece aquela vertigem das imagens. Uma imagem que é a imagem da outra, 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 ao infinito. Tendendo ao infinito. Então, se por um lado a culpa pressupõe a lembrança, diria o Nietzsche, não em Para Além do Bem e do Mal, mas no ensaio sobre os usos e abusos da história para a vida, que o esquecimento é a razão de ser do enraizamento com a vida. Se a gente se lembrar a cada momento de que vai morrer, ou daquela culpa premente, todo mundo paralisa, fica paralisado. Em momentos de sumo êxtase, amor, transcendência de si, por felicidade, a morte parece transcendida pelo instante. Nós sabemos que isso é uma ilusão, mas é uma ilusão que a gente precisa chamar de vida. Aliás, a ontologia da ilusão é parte quintessencial da vida. A ilusão como ontologia. E o esquecimento é parte da culpa, porque senão o remorso vai fazer com que o cãozinho fique rodando ao redor de si para morder a própria cauda. Você também precisa esquecer o que você fez. Se lembrar, recebendo perdão e se auto-perdoando. Não se esquecer no sentido absoluto, como se tivesse agora um cheque em branco para fazer o que quisesse. Mas existe uma dimensão do lado obscuro da lua e falar, não vamos iluminar ali. Sabe que a culpa ela pode ensinar para nós aquilo que o grande pensador espanhol de há um século, José Ortega y Gasset, quis dizer com eu sou eu e minha circunstância. Aquela pessoa que viu o que fez em dada circunstância, insuflada nos seus piores afetos, aquela pessoa que conhece a si própria, não é uma leviana, autoiludida, não faria nada disso. Ninguém pode falar isso. Coloca os sapatos primeiro, depois você fala. Aquela pessoa não vai se iludir. Aí ela vai ter a oportunidade de falar: olha, tem um monstro meu lá naquela jaula, deixa lá. A pessoa pode falar assim: aquilo ali fica relegado. Eu não vou estar perto de pessoas que insuflem isso ou de situações que insuflem isso. Vocês estão percebendo, não? Então, por que sentimos culpa? Porque estamos vivos. Lá no cemitério, bom, para quem acredita que a vida continua após a morte, eu estou entre essas pessoas, não existe cemitério, existe só o cemitério imediato. Mas quem não acredita, lá no cemitério não tem culpa. Só naquele silêncio do cemitério. A gente sente culpa porque nós sentimos culpa porque estamos vivos e vivas. E essa culpa é elemento motor e é uma masmorra também. Por isso ela gerou as grandes histórias que nós podemos ler da pena dos maiores escritores e escritoras aí que a humanidade já legou para nós. Estão percebendo, gente? Então, eu quero que vocês vejam, revejam e tresvejam essa aula
E pensem sobre a culpa de 7 faces. Pensem sobre as várias formas e metamorfoses da culpa. E não se esqueçam. Às vezes uma pessoa, gente, que se persigna muito, como se dizia na minha época, pode ter culpa no cartório. Curioso, né? A busca por redenção para quem carrega pedras que não gostaria de ter carregado. E eu vou terminar essa aula contando para vocês a história de um dos livros mais lancinantes, uma das histórias de um dos livros mais lancinantes que eu já li na minha vida. Um livro chamado Noite, do judeu romeno, sobrevivente de Auschwitz, Elie Wiesel. No começo de 1945, o campo de concentração, maior cemitério dos vivos da história da humanidade, Auschwitz-Birkenau, começou a ser evacuado pelos criminosos nazistas a pé, em pleno inverno europeu, janeiro, na Polônia, gente. Podem esperar menos 20, menos 25 naquela região. A chapa esfria, não é que esquenta, a chapa esfria. Porque estava chegando lá o salvífico Exército Vermelho para libertar Auschwitz. Tá? Naquela região leste da Europa, quem libertou aquela região dos criminosos nazistas foi o Exército Vermelho, o Exército Soviético. E nessa debandada de Auschwitz, o Elie Wiesel estava andando ao lado do pai. E o pai não estava aguentando mais. E chegou uma hora que ele falou: meu filho, eu vou deitar um pouquinho nessa neve aqui para descansar só 5 minutos. Daqui a pouco eu vou, eu te alcanço. Quem já pegou a mão nua e colocou a mão quentinha embaixo da luva e colocou na neve, sabe que a troca de calor queima a mão. A neve suga todo o nosso calor. É a troca de calor, gente. A neve queima. Queima. A neve que está ali acumulada, vocês nem cheguem perto, principalmente está endurecida. Aquilo ali vai até gruda a mão de vocês. Se estiver ressequida, vai grudar a mão de vocês. A hora que vocês estiverem no lugar onde neva, que vocês olharem aquela paisagem plácida, onde não está nevando, vocês podem ter certeza que é a mesma coisa que colocar a cabeça no freezer e sair lá fora. Sair lá para a rua. Estão percebendo? E aí, o Elie Wiesel falou: não posso deixar meu pai ali, ele vai morrer. Vai sugar todo o calor dele, já está subnutrido, ele vai morrer. Só que nesse meio do caminho, um sádico, um criminoso da SS nazista, né? Falar criminoso da SS nazista é um pleonasmo, né? Um criminoso da SS nazista foi lá e começou a dar cacetada no pai dele. E o Elie Wiesel, filho, começou a ver o pai apanhar do cara da SS nazista, tá apanhando diante dele. E o pai falava: Eliezer, meu filho, me ajude. Onde está você, Eliezer? Vocês estão ouvindo isso? O que vocês fariam? Vocês podem morrer junto com o pai. Vocês podem tentar bater no SS, vocês vão morrer junto com o pai. Vocês podem assistir do anticamarote a morte do pai. Vocês já pensaram o que é a sensação de ter sobrevivido a um pai e não ter sido solidário à morte do pai? Vocês já pensaram no que a pessoa perguntaria para Deus por que ela teve que vivenciar uma situação das mais antinômicas, radicalmente trágicas, brutais, em que ela assistiu à morte do pai e não fez nada? E achar que deveria fazer é um erro, achar que não poderia fazer nada também, tudo é um erro. Viver é um erro. Vocês já pensaram o que falar para Deus achando que viver é um erro? E querendo eventualmente que esse Deus exista para que ele possa ser culpado ao fim e ao cabo? Todas essas ruminações lancinantes eu li numa madrugada de janeiro de 2015, lá em Chicago, menos 30 lá fora. Eu não consegui dormir madrugadas e madrugadas a fio, eu não conseguia passar dessa página do livro.
Isso se chama o incêndio, a pirofagia da culpa. De tudo que eu já li na vida, gente, e boa parte da minha vida foi vivida lendo. Eu nunca encontrei páginas em que a culpa é tão incendiária, gasolínica, nitroglicerínica, como nessas páginas do Elie Wiesel. Fazendo um harakiri dos seus sentimentos, abrindo para nós o circuito dos afetos e falando, eu não aguento viver com essa dor. Vocês estão percebendo? Leiam Elie Wiesel, Noite, é uma trilogia. Noite, salvo engano, é o último livro da trilogia. Pensem sobre a culpa, gente. Olhem para si, quem olhar para si vai descobrir muita. E aí, um caminho de cicatrização não é deixá-la de lado. Ah, quando você deixá-la de lado, ela vai morder. Ela beija enquanto nos morde. É saber que ela é parte de nós, parte da insuficiência da vida, parte da injustiça da vida, parte desse peso terrível. Agora ela pode indicar, não vai para aquele caminho. O pior de você tá lá. Deixa aquilo ali dormindo. Não desperta não desperta aquele pitbull, deixa ele lá. Só sabe disso, gente, quem se conheceu mais. E quem se conheceu mais, viveu mais e tem mais culpa. Boa noite de sono. Noite de sono sempre tranquila. Em pessoas adultas, não é sinal de muita empatia com o próximo e com o próprio passado. Estão percebendo? Empatia no sentido de tentar curar aquilo que já aconteceu nas vidas de todas e todos nós. Então, gente, depois dessa aula aqui pesadíssima, eu deixo vocês nessa sexta-feira, 18 de novembro. Peço para vocês, por favor, darem um like no vídeo, curtam esse vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Se inscrevam aqui no meu canal do YouTube, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações e a gente se vê numa próxima ocasião aqui no meu canal do YouTube. Forte abraço a todas e a todos vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau, gente. Valeu!